Olá, família angolana de Cabinda Cunene, de Mar ao Leste. Mais uma vez, o programa Voz do Evangelho está no ar. Hoje estamos concretamente na Igreja Evangélica Batista em Angola, IEBA, paróquia do Kazenga. Viemos ter com o reverendo João Manuel para podermos abordar acerca do Covid-19. O que é que o reverendo tem-nos a dizer acerca do Covid-19? Muito obrigado por esta pergunta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa presença aqui e por interesse que demonstraram para poderem nos entrevistar, principalmente neste momento muito turbulento em que o mundo está vivendo. Agradeço. Quanto a esta pergunta, o que podemos dizer acerca desta pandemia Covid-19? Na verdade, é uma pandemia que nos apanhou todos de surpresa, desprevenidos, e quando as informações da sua existência chegaram até nós, lá na longínqua China, ninguém poderia imaginar que esta doença poderia chegar até aqui ou até no mundo inteiro, nos atormentar da maneira como está fazendo agora. Por isso, quando esta doença chega aqui, no nosso meio, todos nós entramos no trabalho, pensando de que qualquer coisa deveria ser feita para conter o alascamento desta doença. E há muita coisa que pode-se dizer: é ira de Deus ou é maldade da humanidade, mas tudo conjuga, não é? Tudo conjuga. E o importante é, tanto se for ira de Deus, então a igreja está chamada para esta luta, porque a igreja é intermediária entre a humanidade e Deus, só ele que pode aplacar esta ira de Deus. E se for também uma maldade dos homens, de qualquer maneira também a igreja é chamada, porque a igreja está no mundo e ela é feita de homens, e esses homens precisam ouvir a voz da igreja para que deixem de praticar essa maldade e que voltemos a viver em paz como era antes. Obrigado, senhor reverendo. Qual é o impacto que o Covid trouxe no desenvolvimento social e espiritual dos membros na paróquia do reverendo? E não só, e na população em geral? Covid-19 tem um grande impacto. Ela nos levou a ficar em casa, a não trabalharmos, a fecharmos os templos, a não circularmos, a não visitarmos, mas, por outro lado, também nos levou mais próximo de Deus, em oração, no estudo da Palavra de Deus, na comunicação com os nossos irmãos e mesmo na aprendizagem de muitas coisas que nós não conhecíamos. Quando você senta na televisão, você vai aprender muitas coisas, porque vai se encarar com muitos professores que talvez nós nunca teríamos oportunidade de ver, mas hoje podemos ver com grandes ensinamentos acerca da vida, tanto econômica, social, familiar, da vida física. Então, esse impacto é grande, não só negativamente, mas também positivamente. Reverendo, fazendo uma análise mais profunda acerca do Covid, qual é a visão do reverendo? Bom, a princípio, a visão é todos nós temos que estar engajados nesta luta, porque a Covid não veio
para uma determinada camada de pessoas. Então, tanto governantes, religiosos, pobres, ricos. Então, a minha visão é que toda a população é chamada a engajar-se na luta contra a Covid-19. E não importa as suas circunstâncias, as condições sociais, as limitações que ele tenha, o inimigo é inimigo de todos e deve ser combatido por todos. Falando do inimigo, reverendo, alguns acreditam de que Deus está a castigar o seu povo. Qual é o parecer do reverendo? Será que Deus criou este vírus para poder nos castigar? A ira de Deus é presente na Bíblia, porque Deus não tolera a maldade. E quando nós olhamos pela história bíblica, começando pelo Adão, Deus castigou, pelo Noé, Deus castigou a humanidade, Sodoma e Gomorra, Deus castigou, o próprio Israel sofreu muitas vezes o castigo de Deus, no deserto, como foi castigado, e até as gerações que não são bíblicas, nós vimos muitos castigos de Deus sobre a humanidade. Tudo isso só por causa do pecado. E a nossa geração não pode se inocentar, dizer que nós não pecamos, nós somos os mais santos de todas as gerações. Pelo contrário, até a humanidade hoje chegou a muitos extremos, a excessos demais. E talvez que é natural quando as pessoas digam que Deus está castigando a humanidade. Alguns até acreditam de que a nossa geração tem sido a geração mais pior de todos os tempos, em termos de pecado, em termos termos feito coisas que não são nada agradáveis aos olhos de Deus. Tem razão, porque a geração de hoje ultrapassa, em certa medida, na qualidade dos atos que ele pratica quanto à sua maldade e também a sua extensão, porque hoje estamos num mundo globalizado e tudo quanto acontece em qualquer canto tem reflexo no outro canto da sociedade. Por isso, eu concordo com esta opinião. E sobre o estado de emergência, reverendo, será que o Estado tem dado a assistência social necessária? Bom, o problema do estado de emergência não tem a ver só com assistência social. O estado de emergência visa conter a pandemia. E o lado social é um dos aspectos, mas não é toda a sua generalidade. Certo. Então, a emergência deve ser vista em que o governo, quais são as medidas adotadas pelo governo para que esta pandemia possa conter-se, não possa se alastrar a muita gente. E o governo tem feito o esforço de conter isto, porque os prognósticos para a África eram muito assustadores. Certo. E hoje já vão praticamente 2 meses, esses prognósticos não se concretizaram. E Angola, concretamente, estamos nesses números hoje de 58 casos, quando se falava que nesse período estaríamos já a 10.000, 8.000 casos. Então, o governo está a fazer o possível para conter por meio deste decreto do estado de emergência.